Amigo torcedor, chegou aquele dia que mexe com o coração de todo mundo que carrega o preto e o branco como identidade. É o tipo de manhã em que o torcedor já acorda diferente, com aquela pulsação acelerada, com a lembrança viva de tudo que esse clube representa e com a sensação de que nada mais importa além do jogo que está por vir. Hoje é um dia que pede coragem, pede presença, pede camisa no peito e orgulho estampado no rosto. O torcedor do Vasco da Gama não precisa que ninguém diga o quanto essa data pesa. Basta o primeiro pensamento do dia para entender que é impossível pensar em outra coisa que não seja a decisão que se aproxima. É um daqueles momentos em que a gente precisa colocar para o lado qualquer desgaste, qualquer frustração, qualquer lembrança amarga que tenha surgido nos últimos meses. Reta final de campeonato nacional dói mesmo, deixa marca, deixa questionamento. Mas existe um instante em que a gente precisa virar essa chave. E esse instante é hoje. Dia de esquecer tropeços, deixar de lado a angústia que insistiu em rondar a torcida e focar completamente no que realmente interessa agora. Porque quando o Vasco entra em campo para uma decisão, tudo muda. A atmosfera muda, a cidade muda. As conversas mudam e o torcedor se transforma. Não é apenas mais um compromisso da temporada, é um jogo que pode redesenhar o ano, reconstruir confiança e reacender aquilo que nunca deixou de existir, mesmo nos momentos mais difíceis. É por isso que o torcedor sabe que hoje não é um dia comum no calendário. É dia de levantar a cabeça, vestir a camisa com orgulho e sair na rua mostrando a força dessa paixão centenária. Se existe um povo no Brasil que entende o significado de carregar seu clube no peito, esse povo é o vascaíno. E nesse clima de decisão vem também a lembrança boa. Aquela memória que bate forte quando a gente pensa em títulos, em conquistas que marcaram época, em vitórias que ninguém esquece. A gente olha para a camisa que foi usada lá atrás, naquela campanha inesquecível, e imediatamente vê que existe mais do que tecido ali. Existe história, existe identidade. Existe o peso de um clube que aprendeu a lutar desde o começo e nunca abriu mão de enfrentar qualquer obstáculo que se colocasse no caminho. E a expectativa é que a camisa usada agora nesta temporada nova seja capaz de carregar mais uma dessas lembranças que atravessam gerações. Enquanto a torcida vive esse misto de ansiedade e esperança, tem também novidade no ar envolvendo a nova fornecedora de material esportivo. Nos últimos dias, circularam imagens do uniforme que está chegando, e, como sempre, isso movimenta demais o sentimento da torcida. Camisa do Vasco é algo sério, algo que mexe com a emoção, e cada detalhe vira assunto. Surgiram fotos, surgiram montagens, surgiram modelos antecipados. E é claro que todo mundo correu para observar atentamente cada traço, cada recorte, cada mudança. A versão que apareceu mostra um modelo escuro, com aquela imponência que combina demais com a história do clube. A gola chamando a atenção com um corte diferenciado, semelhante a modelos utilizados em grandes seleções, e que dá uma cara moderna, elegante. Algo que faz o torcedor já imaginar como vai ser ver o time entrando em campo com essa peça. A faixa diagonal segue firme, do jeito que o vascaíno gosta, respeitando a tradição que ninguém admite que seja mexida de qualquer forma. A cruz de Malta aparece bem marcada, como deve ser, sem exageros, mas com destaque suficiente para deixar claro quem é quem dentro de campo. E mesmo sendo uma imagem gerada digitalmente para demonstrar a ideia final, dá para perceber perfeitamente o estilo que vem por aí. Um uniforme com a personalidade que o torcedor quer ver, com traços de modernidade, mas sem abandonar a essência.
Muitos já começam até a imaginar como seria essa camisa com o distintivo de campeão estampado no peito, porque esse tipo de detalhe transforma qualquer uniforme em símbolo eterno para quem vive o clube no dia a dia. A expectativa cresce ainda mais, porque já existe data para que essas peças cheguem às lojas oficiais. Logo no começo do ano, antes mesmo do início do estadual, as novas camisas estarão disponíveis. Isso cria um clima todo especial, porque a estreia de um uniforme novo, junto do começo de uma temporada, sempre traz aquela sensação de recomeço, de esperança renovada, de que coisas grandes estão por vir. E para o vascaíno, que vive intensamente cada detalhe, isso vale ouro. E mesmo com toda essa empolgação pelos novos materiais, a cabeça está voltada mesmo para o jogo decisivo que marca a noite de hoje. Partida grande, rival tradicional pela frente, casa cheia, torcidas mobilizadas e aquela energia típica de encontro que mexe com o país inteiro. Desde ontem já era possível ver movimentação nas arquibancadas, gente preparando festa, faixas, mosaicos, bandeirões, tudo para transformar o estádio em um ambiente que empurra o time desde o primeiro minuto. Tem preparação de coreografia, tem organização de entrada, tem instrução para que tudo saia perfeito e o espetáculo fique à altura da partida que vai acontecer. E para a torcida, isso faz toda a diferença. Quem vai ao estádio sabe o quanto cada detalhe influencia no clima do jogo, sabe como a vibração de cada canto, de cada bandeira levantada, de cada gesto sincronizado funciona como combustível para o time. Por isso, existe essa preocupação tão grande com a colaboração de quem vai ao estádio. É festa feita por torcedor e para torcedor. E quando cada um faz sua parte, o estádio se transforma em algo grandioso. E tudo isso acontece enquanto o time encerra sua preparação, concentrado, ciente do tamanho da responsabilidade. Não é apenas mais um jogo, é o início de uma decisão que pode colocar o Vasco novamente onde ele sempre mereceu estar. Entre os grandes protagonistas do futebol nacional, brigando por troféus que marcam época. E enquanto o torcedor se prepara para essa noite tão aguardada, vale lembrar tudo o que o Vasco percorreu até chegar a este momento. Não foi um caminho simples, não foi uma trajetória tranquila, mas justamente por isso ela se torna ainda mais significativa. A Copa do Brasil é um torneio que não perdoa desatenção, que exige força mental, que cobra trabalho coletivo e que costuma premiar quem entende o peso de cada fase. E se tem uma coisa que o vascaíno sabe fazer, é sentir cada capítulo como se fosse final. Desde o primeiro jogo, a torcida acompanhou, vibrou, criticou, cobrou, sofreu e comemorou, porque esse é o jeito vascaíno de viver futebol. Lá no começo, quando a competição ainda estava na sua primeira fase, pouca gente imaginava que aquele início no interior seria o começo de uma jornada tão importante. Era um time ainda em formação, era um treinador que pouco tempo tinha para ajustar a equipe, era um elenco que tentava se encaixar de diferentes formas. Mesmo assim, o Vasco entendeu que precisava começar com autoridade e fez o que precisava ser feito, avançando com tranquilidade. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas primeiras partidas seriam lembradas hoje como o início de uma campanha marcante. Depois veio a segunda fase, com um jogo que trouxe boas lembranças para a torcida. Vitória com gols de jovens da base, desempenho convincente e até aquele chute especial de quem tem qualidade diferenciada, mostrando que o talento ainda pode brilhar quando a oportunidade aparece. Foi um desses jogos que fazem o torcedor acreditar que, mesmo em meio a dificuldades, há peças capazes de decidir e transformar o rumo da partida.
Quando o torneio avançou para a terceira fase, o cenário mudou. Vieram dificuldades, vieram atuações abaixo, veio a pressão que sempre acompanha o clube em mata-mata. E foi justamente aí que o Vasco precisou mostrar que, mesmo quando o desempenho não é brilhante, existe uma camisa pesada que segura o time em momentos decisivos. Empate fora de casa, sufoco dentro de São Januário, tensão até o último chute e um herói que, mais uma vez, brilhou na marca da cal. É nessas horas que o torcedor lembra por que ama esse clube. Nada vem fácil, nada vem pronto. Tudo é vivido no limite, com coração acelerado e alma em campo. Passar pelo CSA nas oitavas também não foi simples. O primeiro jogo terminou sem gols, com aquela sensação incômoda de que o time poderia ter feito mais. Mas no jogo de volta, com o apoio da torcida, o Vasco assumiu o controle e fez o que precisava fazer, mostrando força, personalidade e confiança. Ali deu para sentir que a equipe começava a se encontrar, que o elenco estava mais maduro, que algumas peças já entendiam melhor suas funções. E, claro, teve aquele momento mágico de ver a bola entrar com categoria, daquele jeito que só quem joga com calma e visão consegue acertar. O duelo das quartas de final, então, trouxe todo o peso de um clássico. 2 jogos disputados, 2 partidas tensas, gol marcado na hora certa, empate indigesto, rival pressionando e mais uma decisão por penalidades. E mais uma vez, o Vasco mostrou que está mentalmente preparado para batalhas longas, daquelas que não permitem fraqueza nem por um segundo. Quando a última cobrança entrou e a classificação ficou garantida, o torcedor entendeu que havia algo diferente acontecendo. Não era apenas uma campanha comum. Era um grupo que começava a criar identidade e que chegava onde muitos não acreditavam que chegaria. Agora, com o Fluminense pela frente, a história ganha peso ainda maior. É rivalidade antiga, é confronto histórico, é duelo carregado de emoção. E o torcedor conhece bem esse enredo. Quando Vasco e Fluminense se cruzam em mata-mata nacional, existe uma atmosfera diferente no ar. Não é apenas futebol, é tradição, é memória, é aquela vontade de impor respeito mais uma vez. E é impossível ignorar que o histórico do confronto na competição sempre favoreceu o lado cruzmaltino. Algo que aumenta ainda mais a expectativa para o torcedor que acredita em escrita, superstição e momentos que parecem destinados a se repetir. Mas nenhuma vantagem histórica entra em campo sozinha. O Vasco sabe que precisa jogar com intensidade, com inteligência e com dureza desde o primeiro minuto. O torcedor, por sua vez, sabe que tem uma missão igualmente importante. Quem vai ao estádio hoje não vai apenas assistir a um jogo. Vai participar dele, vai influenciar, vai impulsionar, vai carregar o time quando as pernas pesarem e vai empurrar cada jogador em direção ao resultado que a torcida tanto sonha. A preparação que aconteceu ontem nas arquibancadas mostra exatamente isso. Torcida trabalhando à noite, montando mosaico, organizando cada detalhe, ensaiando sequência de ações, orientando quem vai entrar mais cedo. É uma dedicação que ultrapassa o comum, que mostra por que o Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas e presentes do país. Não existe cansaço quando o assunto é o clube. Não existe distância. Não existe hora ruim. Existe apenas a certeza de que essa entrega pode fazer diferença num momento decisivo. E com toda essa movimentação fora de campo, o que acontece dentro dele se torna ainda mais significativo. A comissão técnica encerrou os últimos ajustes, revisou movimentações, estudou alternativas e reforçou a importância de ser preciso, concentrado e organizado. Em mata-mata, um único vacilo pode custar caro.
Um único lance pode definir a noite, e o elenco sabe disso. A postura até aqui mostra que o grupo entendeu o peso da competição e o que significa defender o Vasco numa semifinal de nível nacional. A caminhada até a final está aberta e o torcedor sente que esse é um daqueles momentos que marcam época. O tipo de partida que, se vencida, se transforma em lembrança eterna, daquelas que o torcedor vai revisitar por anos, comentando onde estava, com quem assistiu, como reagiu, o que sentiu. Porque quando o Vasco chega numa semifinal, o Brasil inteiro observa. Mas só o vascaíno entende completamente a sensação que toma conta do peito. E hoje, com arquibancadas lotadas, com festa preparada, com o estádio pulsando e com um time pronto para lutar, o sentimento é de que tudo pode acontecer. O torcedor leva consigo a história, o peso, a mística e a coragem que fazem parte do DNA cruzmaltino. E levando tudo isso para o estádio, o Vasco se transforma em algo ainda maior, ainda mais difícil de ser batido. A expectativa é que hoje o Vasco entre em campo sabendo exatamente o que está em jogo, sabendo que é possível encaminhar a vaga ainda no primeiro duelo, sabendo que a força das arquibancadas vai fazer diferença, sabendo que o time já provou ao longo da competição que não cai diante da dificuldade. O torcedor acredita, o ambiente abraçou, a cidade está pulsando. O Maracanã espera apenas o apito inicial para que o estádio inteiro exploda em uma só voz. E a sensação é de que estamos diante de uma das noites mais marcantes da temporada. Daquelas que começam muito antes do jogo e só terminam muito depois do apito final. Quando a torcida ainda estiver reunida do lado de fora, cantando, vibrando e carregando no peito o orgulho de ser Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um comentário acendeu o que promete ser mais uma polêmica envolvendo Fluminense e Vasco. Jefferson Soteldo, o habilidoso venezuelano que brilha como ponta esquerda ou meio-campista no tricolor, não se conteve antes da partida e soltou uma declaração que rapidamente tomou conta das redes sociais. Segundo relatos, o craque teria afirmado que o Vasco é um time fraco. Palavras que imediatamente reacenderam a rivalidade histórica entre as duas torcidas e deram pano para a manga aos comentaristas esportivos. Soteldo, conhecido por seu talento e velocidade nas jogadas, é um jogador que não foge de provocações e, aparentemente, decidiu atiçar ainda mais o clima, que já é naturalmente tenso entre os rivais. Amigos próximos ao atleta garantem que ele costuma se empolgar em entrevistas, mas que não mede as repercussões quando solta comentários desse tipo. No mundo do futebol, a provocação é quase uma arte. E Soteldo parece ter entrado de cabeça nessa tradição, especialmente em um momento em que qualquer centelha de rivalidade vira assunto em todo o país. O burburinho não ficou restrito aos torcedores. Jornalistas esportivos comentaram a declaração como um possível sinal de estratégia psicológica, mexer com o adversário antes mesmo de a bola rolar. Para alguns analistas, Soteldo poderia estar tentando desestabilizar o Vasco, provocando-os a entrar em campo mais ansiosos ou pressionados. Outros, porém, veem o comentário como uma jogada de marketing pessoal, já que qualquer frase polêmica envolvendo clubes grandes tende a viralizar rapidamente. Entre torcedores, a repercussão foi instantânea. Grupos de WhatsApp e fóruns de discussão se encheram de memes, provocações e teorias sobre o que realmente Soteldo quis dizer.
Parte da torcida do Fluminense comemorou a ousadia do venezuelano, enquanto vascaínos se disseram indignados, prometendo responder à altura dentro das 4 linhas. O clima de expectativa aumenta e já se especula se o técnico do Fluminense terá de intervir para acalmar o atleta ou se permitirá que ele continue alimentando essa faísca de rivalidade. Enquanto isso, o próprio Soteldo mantém seu estilo confiante e irreverente, deixando no ar a sensação de que a tensão entre os clubes não vai se dissipar tão cedo. O comentário já se tornou o assunto mais comentado nos bastidores e nas redes sociais, e todos esperam para ver como essa provocação influenciará o clima em campo. Se o futebol é emoção, Soteldo acabou de colocar mais uma pitada de fogo na chama dessa histórica rivalidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!